Pessoal. Bom dia, boa noite, né? Aliás, é um prazer estar junto aqui com vocês. Eu queria agradecer a presença de todos, alunos, ex-alunos do MBA, da PUC, do Rio Grande do Sul, dos nossos cursos abertos, todo o relacionamento. Brigadão, tá, gente? Muito obrigado por estarem aqui. E queria agradecer principalmente a PUC do Rio Grande do Sul pela honra, pela confiança de estar conversando com vocês e ter nos escolhido, inclusive lá no nosso MBA. Se vocês entrarem depois, vocês vão ver que só tem professores estrelas, é uma honra, estou muito honrado e vamos tentar fazer uma jornada muito gostosa, muito bacana. Ah, Como eu tenho um público diverso, que já assistiu às aulas, tem gente que não assistiu, tem gente que está chegando pela primeira vez, o que eu tentei fazer? Eu tentei montar um conteúdo que eu vou fazer assim, eu vou começar com clássicos de criatividade, inovação e do jeito Disney, que provavelmente os alunos já viram, a gente dá uma refrescada, mas aí equaliza com todo mundo. E depois, inspirados na Disney, eu preparei alguns casos para vocês que são inéditos, razoavelmente inéditos, onde a gente vai pegar os conceitos da Disney e implantar. Eu vou mostrar como é que implanta um exemplo prático de implantação no, no nosso dia a dia, tá bom? Então, espero que assim eu esteja atendendo a todo mundo, né? Eu estou online também com o pessoal da PUC, com a Bianca. Em geral, nas lives, a gente espera acabar para ter perguntas e respostas, mas eu estou olhando aqui, e assim como eu gosto de fazer nas aulas presenciais e nas online, se vier uma pergunta, eu conseguir ler, você não está me atrapalhando, você não está interrompendo, é uma honra, eu planejei o tempo de tal maneira que a gente possa interagir. Então, se alguém quiser mandar pergunta, no mínimo, eu respondo no final. Se der, eu olho aqui e respondo durante o nosso bate-papo, que é mais legal, tá bom? Então, um clássico, vamos assim dizer, tá no livro O Jeito Disney de Encantar Clientes, que eu tive a honra de fazer o prefácio, a Letterman é mencionada oficialmente na quarta capa. O caso mais clássico da Disney é o caso do sorvete. Então vamos rememorar. Nosso lema é paixão e obsessão por entender a experiência do cliente e melhorá-la. Como é que a Disney faz isso na prática? Ela tem reuniões periódicas com a equipe, desde o chão de fábrica até a alta direção, para melhorar a experiência do cliente, ok? Então, vamos supor, a gente está trabalhando ao ar livre e numa dessas reuniões, é caso real, tá? Essa ideia veio de funcionário, não veio de gestor e coordenador, com todo respeito e carinho. É o seguinte, da observação apaixonada da experiência do cliente no parque, alguém levantou a mão e colocou o seguinte na reunião: olha, eu tenho observado que os clientes, crianças e adultos, derrubam o sorvete sem querer. Sorvete na Disney é caro, é uma longa história, é $5 um sorvete, né? 20% das receitas do parque são de alimentos e bebidas, então todos nós sabemos que é caro, né? Então eu acho que a gente podia fazer algo a respeito. Discute, eu brinco que consulta o jurídico diz que não tem problema, que a gente não é obrigado a trocar o sorvete, porém tem o que a gente chama de magia prática. Magia prática para o cliente é surpresa, para mim é processo, pensado, planejado, estruturado. Então, encantar o cliente é algo feito de propósito, rotineiro, não é algo sem querer e aleatório, brilho no olhar, sorriso, etc. Tá bom, gente? Então, a partir daí, dessa discussão, hoje é uma prática comum de que se qualquer funcionário da Disney, de qualquer nível, mesmo a pessoa da manutenção mais simples,
Se ela estiver andando pelo parque, todo e qualquer funcionário tem um voucher Vale Sorvete. Com o voucher Vale Sorvete, eu estou andando pelo parque, eu vi que um convidado, a gente não chama cliente de cliente, a gente chama cliente de convidado, eu vi que um convidado derrubou sem querer o sorvete. Existe um processo, existe um procedimento. Eu recolho o sorvete, levo no sorveteiro, jogo no lixo do sorveteiro, parque limpo, assino o voucher, porque o processo tem que ser consistente, é, é, o sorveteiro tem que dar baixa do estoque, né? E depois eu pego o sorvete, quando é criança, uma curiosidade, né? É obrigado a agachar para falar na linha dos olhos da criança, né? Disney era um gênio mesmo, né? Diz a lenda que ele andava de joelhos pelo parque para ver a perspectiva da criança. Então, é obrigado, todo mundo na Disney deveria, o mais correto é procedimento agachar para entregar o sorvete para a criança. A mãe, quando vê isso, volta encantada para o Brasil e conta para mais de 100 pessoas. Então, isso que a gente fala que é uma propaganda gratuita, entre aspas, né? Então, é o que a gente chama de practical magic, magia prática. Para o cliente é magia, para mim é processo. Como é que eu descobri? Como é que eu faço essas coisas? E na minha empresa? Promova reuniões periódicas de discutir a experiência do cliente e como melhorar de forma fraterna, honesta e amigável. Ok? Então, repassando para quem já viu, para quem não viu, o caso do sorvete. Aí eu trouxe um caso que acho que mesmo os ex-alunos não conhecem, né? É um caso real meu. Estava pensando na hora de preparar a live, eu falei, vou contar um caos bacana, né? Nós trazemos os eventos oficiais do Disney Institute para o Brasil. Já foram feitos mais de 20 eventos internacionais. Agora já faz um tempinho que não vem por causa do dólar, da situação econômica e tal, né? Então a gente tem a versão brasileira, mas isso aí é uma outra história, né? Mas eu gosto de trazer um palestrante que se chama Fernando. O Fernando, ele é de origem latina, americano, é funcionário da Disney há mais de 20 anos, apaixonado pela Disney, né? E Fernando Beltrán. E por que eu gosto de trazer o Fernando para o Brasil? Porque ele entende português. Então, às vezes a pessoa na plateia faz uma pergunta, ele deixa a tradutora louca, coitada, porque ele responde sem traduzir, ele fala, né, portunhol, essa coisa, né? E esse é um caso real que eu tive a honra de presenciar. No fim do evento oficial do Instituto no Brasil, eu fico ao lado dos palestrantes, todo mundo forma uma fila para pegar autógrafo deles, né? Conversar com eles, né? Tirar foto, e eu ajudo na tradução, eu fico lá do lado, apareço na foto também, etc e tal, né? E encosta nele um participante, dá o cartão de visita para ele e fala assim: minha filhinha, a Gabriela, é fã incondicional do Mickey. Apesar dela ser uma menininha, ela gosta do Mickey. O quartinho dela é todo decorado do Mickey, enfim, ela é toda... A gente ainda não foi para Disney, né? Por isso que eu vim assistir sua palestra. Um dia a gente vai conseguir ir para lá, estou economizando, mas o maior sonho da Gabriela é encontrar um Mickey, um dia dar um abraço nele. Tá bom, tira foto, tal, pega o cartão de visita, anota, põe no bolso, e aí, uns 30 dias depois, eles já foram embora, né? Eu recebo um telefonema no escritório desse participante, o pai, chorando, emocionadíssimo. Eu arrepio quando eu conto. Por quê? O que aconteceu? Fernando voltou para Disney, né? Com todos os cartões. O que seria o tradicional? Pegar aquele bolo de cartões, levar no marketing, o marketing digita, coloca no database e todo mundo recebe um agradecimento. Foi feito isso, tem esse processo. Mas ele pegou o nome dessa pessoa, ele entra no parque para dar aula o tempo inteiro, sabe o parque de ponta cabeça, né?
É até duro andar no parque com ele, porque, sabe assim, tronco em beira de rio, eles barrem tudo, conserta tudo. Eu falo, mas vem cá, você trabalha no instituto, né? O parque é meu, tal, né? O que que o Fernando aprontou do bem, né? O Fernando sabe de cor praticamente o schedule, os horários do Mickey, né? E foi onde o Mickey está tirando fotografia, posou com o Mickey, pediu para o Mickey fazer um autógrafo para a Gabriela, volta para o escritório, posta pela Federal Express, o Sedex deles, né? Naquele cartão que tinha o endereço desse pai. Quando isso chega para esse pai, imagina o efeito na menininha de 4 aninhos que nunca foi para Disney, que o sonho dela é encontrar o Mickey. Ela recebeu um bilhete do tipo: oi, aqui é o Mickey, eu também não vejo a hora de te conhecer, um abraço, vem logo, um beijo do Mickey. Imagina, né? Arrepio, imagina a experiência da menina. O pai me ligou chorando, chorando, né? Então, não é que está no script, não é repetido, está no sangue, de acordo com as diretrizes. Os funcionários têm autonomia para fazer a magia prática dentro de determinados limites. E aí vai longe também, né, pessoal? Aí também tem qual o prazer que esse funcionário está sentindo quando ele sai da rotina e faz esse tipo de coisa. Precisar não precisa, né? Mas é emocionante ter feito, né? Então tá. Um caso que eu gosto de falar que é de atenção aos detalhes e de melhoria contínua, né? É típico e tradicional você ter. Eu já te dou um carinho quando você entra no parque, né? Você recebe um folheto. E hoje já tem folhetos em todas as línguas, inclusive português, alemão, francês, etc., espanhol, né? E aí? Então, como é que faz? Então já é um carinho muito grande eu te dar um mapa na tua língua, né? Mas eu quero mostrar essa coisa da melhoria contínua da experiência do cliente. Paixão e obsessão por entender a experiência do cliente e melhorá-la. Então, vamos supor, eu sou um funcionário, eu dirijo uma espécie de carrinho de supermercado cheio de folhetinhos, né? E qual é a minha função? Eu vou de ponto em ponto, né, daquele ponto de self-service, de pegar o folhetinho, né, do guia do mapa na minha língua, e a função dele é o dia inteiro ele fica lá repondo, fica repondo folhetinhos, né? Ele passa no ponto de número 14 e fala, que estranho, tá faltando o mapa da Espanha, guarda. Ele dá a volta, 2 horas depois, né? Ele volta nesse ponto para recarregar o, os folhetinhos. Puxa vida, tudo no finzinho, mas o da Espanha está faltando. Vou levar para minha reunião de experiência do cliente do meu departamento. Pessoal, eu observei, não sei porquê, na minha rotina, sistematicamente no ponto 14, começa a faltar, toda vez que eu vou, a caixinha, né, onde coloca o folhetinho está zerada. Eu acho que a gente podia fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer? Discutir em grupo, tá entendendo o espírito da reunião? Não é que você vai levar a solução sozinho, nós vamos discutir essa experiência do cliente, né? E aí, agora monta-se um grupo de estudo, não muito burocrático, uns 3, 4 pessoas, tem um mês para apresentar. E o que a gente descobriu? A gente descobriu o seguinte, que, na verdade, Orlando está nos Estados Unidos, Flórida, embaixo tem o México, embaixo tem a América Central e embaixo tem a América do Sul. A maior parte dos visitantes de Orlando, perfil da Disneylândia na Califórnia é diferente, é de clientes de língua latina, espanhol. Português não. Português até tem 2 caixinhas, né? Então, qual que foi a solução? Eu sei hoje a quantidade de caixinhas, né, que tem que ter de mapinhas da Espanha, que é muito maior que a das outras línguas, que é em geral uma caixinha, o Brasil tem 2, tá?
porque a quantidade de convidados de fala espanhola é muito maior que de fala inglesa e de outras línguas. Ah, mas senhor, 5 minutinhos, o rapaz já veio. Não, não. Eu não quero que nenhum convidado meu fique sem mapa. Esse é o conceito de melhoria contínua. Nunca aceite que não pode melhorar a experiência do cliente. Pode melhorar a experiência do cliente até o infinito, tá? Não pode se deitar nos louros, mesmo que você já tenha uma operação de excelência, tá bom? Vamos, então, e um pouco de criatividade. Eu vou dar essas pinceladas e aí a gente vai interagindo, né? Vem uma pergunta. Podemos dizer que a inovação na Disney está principalmente em seus processos? Muito boa pergunta. Ó, nós temos... Por isso que é legal vocês interagirem no meio, tá? Não vou tentar responder todas, né? Senão a gente faz um apanhado no final. Assim, ó. O encantamento se dá por elenco, pessoas. A gente não chama funcionário de funcionário, chama funcionário de elenco. Processos, que é a tua pergunta, elenco, processos e cenário ou ambiente. Quando a gente faz esses trabalhos para empresas virtuais, o conceito de cenário é o sistema. Então, não é um cenário só físico de quem tem loja, tal. Quem é internet como é que é a experiência do cliente quando ele navega no teu site. Então, o encantamento é elenco, cenário e processos, e eu não poderia dizer se é mais processos. Mas o que as pessoas pensam é que encantamento é só elenco. Então, acho muito boa essa pergunta, que ela é uma contribuição. Encantamento se dá pelos três. Tá? Essa que é a sacada. Você pode ter uma pessoa no balcão bem apessoada, simpática, uma moça, cabelo preso, batonzinho, um garoto simpático. Ele até quer te ajudar, mas ele não consegue porque ele não tem processo por trás, ele não tem onde apertar o botão, como te ajudar. Então não adianta ter só atitude e não ter processo. Não adianta ter só processo e não ter atitude. E cuidar também do ambiente do cenário. Fechou? Vamos entrar então também nessa questão da criatividade, da inovação, parece que é um interesse. Eu fiquei pensando que exercício de criatividade eu posso fazer numa live, né? Então, esse exercício eu trouxe de um livro que é dos Imagineers. Nós na Disney a gente não gosta de falar, a gente põe apelido em tudo, né? Então, o engenheiro da Disney é Imagineer, engenheiro da imaginação. O departamento de Imagineering começou com os primeiros artistas ao lado do Walt, eram desenhistas. Hoje ele é gigantesco, hoje ele tem PhDs, doutores, mestrandos em todas as áreas do conhecimento, né? E eu tenho esse material e eu falei, vou levar para a live algo que dá para a gente fazer, né? Quer ver? Acho que dá para você me enxergar. Cruza o braço assim, ó. Todo mundo, né? Ok? Cruzou? Beleza. Então agora cruza do outro lado. Você vê que desconfortável, né? Tem exercício para pintar, desenhar, mas não dava para a gente fazer na live, né? Então é assim, se você se sente estranho, desconfortável e um pouco tolo, você deve estar na fronteira de aprender algo novo ou de uma sacada criativa. O que acontece? É uma longa história, nos cursos a gente explora mais, mas nós humanos tendemos à inércia, à zona de conforto. Quando você estiver fazendo a inovação, ela vai tirar a empresa, as pessoas da zona de conforto. Tá? Esse é um grande conceito. Então você tem que saber que quando você for implantar uma inovação, provavelmente, certamente haverá resistência também. Então a gente planeja até como é que a gente pode evitar as resistências na implantação da inovação. Beleza, pessoal? Então, na Pixar tem um executivo chamado Ed Catmull. Depois do Disney, ele é meu segundo ídolo, tá? Ele é o presidente executivo da Disney. Ele tem um par, que é o presidente criativo, que é o John Lasseter. Mas esse homem despachava, o chefe dele direto era o Steve Jobs. E ele escreve nas memórias dele assim, nunca levei bronca.
todo mundo fala que o Steve era isso, que o Steve era aquilo. Nunca levei bronca, né? Na verdade, é aula de gestão. São poucos os casos, por que que nós vamos falar agora da Pixar um pouquinho, né? São poucos os casos onde o comprado, porque a Disney é que comprou a Pixar, ok? O Steve Jobs vendeu a Pixar para a Disney. Mas é um caso raro onde o management, a gestão de Disney Studios e a gestão da Pixar, que manteve o nome e a identidade sabiamente, né? Seria o seguinte, por que que... Então, o que que ele escreve para a gente? Olha, ele fala, nunca levei bronca. E o Steve era um cara muito prático, né? Então, a Pixar era tão bem gerenciadinha, que o comprado passou a fazer. E ela tem algumas rotinas e disciplinas que eu trouxe para vocês, que eu acho bacana, também uma inspiração para gerar criatividade na empresa. É uma das coisas que a Pixar é mais famosa. Mas eu vou ler para vocês uma frase do Ed, que faz essa transição desses exemplos da Disney para esse exemplo da Pixar. Você vai ver que o fundamento é o mesmo. O que ele escreve para a gente? Ó, não basta estar aberto às ideias de outras pessoas. Engajar o poder mental coletivo das pessoas com quem você trabalha é um processo ativo e continuado. Opa, colaboração. Como gerente, você deve extrair ideias de sua equipe e persuadi-la constantemente a contribuir. Então, a Pixar tem algumas rotinas que você pode pegar de inspiração. Então, por exemplo, o Steve já estava querendo vender a Pixar, isso o Ed conta que descobriu depois, né? Mas ele chama ele e o John Lasseter, o criativo, e fala, gente, temos um problema. Estamos produzindo um filme por ano, um desenho por ano. E isso não está economicamente viável. Eu preciso que a gente faça 2 por ano. É o dobro da produtividade. Qual seria a reação natural numa empresa, chefe, pelo amor de Deus, o dobro não vai dar, etc. Eles pegam esse desafio, ok? E promovem uma coisa que você pode fazer na tua empresa também. Lá se chama Observation Day, o dia da observação. Quem já não foi em congresso, né? Às vezes você vai naqueles congressos enormes, né? Tem uma sala com a palestra principal, depois vai todo mundo para uma sala em particular, né? E aí você dá aflição que você queria participar de 2 ao mesmo tempo, você tem que escolher e tal. O dia da observação consiste no seguinte, tema do congresso, fazer mais com menos, fazer 2 com 1 ano. Claro que não é laissez-faire, não é solto, foi preparado, estudado, tudo bonitinho, né? Quem vai liderar cada sala. Então, cada sala do congresso, que são salas da Pixar, tem um tema. Produção, criação, desenho, pintura, né? Aloca o líder e eles reúnem toda a equipe e falam, mas você pode participar na sala do congresso que você quiser. E a temática é, como é que a gente pode fazer mais com menos? Depois ele soube que, na verdade, o Steve estava querendo fazer 2 filmes por ano para valorizar na venda, inteligente que era. Mas a equipe da Pixar passou a produzir 2 desenhos por ano com a mesma estrutura, claro que com planejamento feito. Uma outra reunião que é muito legal, dificílima de fazer, deixa a Disney famosa por causa disso, é Brain Trust. Banco de cérebros. Não sei traduzir. Brain Trust confiança no cérebro. Banco de cérebros é como a gente traduziu, né? Em que consiste o Brain Trust? Então, por exemplo, você é gerente de produto do Toy Story 3. Ele ainda está em produção, está em desenho, storyboard e tal. Tem reuniões periódicas com o teu chefe, com os teus pares, onde você vai expor o teu projeto. E aí você tem que ouvir. Teu chefe pode falar, não gostei desse personagem, ele está muito verde, muito não sei o que, gostaria que você redesenhasse, teus pares podem criticar. Mas o que acontece?
a gerente de projeto não é obrigada a seguir nem a ordem do chefe, ela tem autonomia sobre o projeto. Mas no Brain Trust é bom a gente ouvir os pares, o chefe, interagir e ter feedback enquanto a gente está fazendo. É uma longa história, precisa ter muito treinamento, abertura ao feedback, né? Porque de repente, justo aquele personagem que está sendo criticado é o personagem que você mais amou, que você estava mais orgulhosa de fazer e é o personagem que está sendo criticado. Então é muito difícil resistir a isso, né? Então as pessoas nas organizações, elas evitam falar coisas assim que vira o barco, que pode machucar alguém e tal. E na Pixar é o contrário, se incentiva isso, mas você não precisa ser agressivo, agressiva a dar esse feedback, né? Então, fica aí algumas sugestões de que quando você tem, por exemplo, em tempos de pandemia, né? Quando tem um desafio, a melhor prática é reunir todas as vozes, sabe? De forma estruturada, organizada, né? E vai sair, 2 mais 2 é 5 nesse caso, né? A tal da sinergia. Vai sair coisa muito boa, não faça sozinho no gabinete, envolva todo mundo. E depois, na implantação do projeto, todo mundo já está engajado, concorda? Tá? Então também é um jeito de engajar. Então eu trouxe um clássico do nosso curso para equilibrar com todo mundo, depois eu vou trazer uma novidade, né? Mas para a gente relembrar quem estava com a gente ou conhecer quem não esteve, né? Esse princípio de criatividade e inovação vai passar para todas as empresas do grupo, ok? E quando a Disney foi entrar no setor de navios de cruzeiro, né? Paixão e obsessão pela experiência do cliente, como melhorar. Como eu gostaria de ser o Imagineer que... Os Imagineers, então, estão projetando o navio da Disney, ok? O que acontece? Quando eu fui assinar o contrato para trazer os eventos para o Brasil, contrato desse tamanho e tal, está escrito assim, olha, não venda patrocínio sem me consultar, porque eu posso não aprovar. Por quê, gente? Porque não pode vender para tabaco, produto adulto, álcool, tem alguns critérios de associação da marca. Então, por procedimento, eu tenho que aprovar o patrocínio. Muito bem. Então, tem alguns princípios e valores que tem que combinar. Tá legal. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu trouxe os eventos para o Brasil olha que legal, pegar um cruzeiro, um navio de cruzeiro, de Santos para o Rio, para a Bahia. As pessoas curtem e durante o dia elas assistem ao curso e depois vão... Não seria legal? Não posso. Por quê? Porque no navio tem cassino. Olha a coerência de diretrizes e princípios. Navios da Disney não tem cassino. Isso, então, assim como riram do Walt e do Roy, quando o Walt falou, vou fazer o primeiro longa-metragem de desenho animado que jamais existiu, toda a indústria de navios de turismo fofocava, dava risada, dizendo, essa Disney vai se dar mal. Por quê? O navio vai para alto mar, 200 milhas náuticas, águas internacionais. Então você pode reparar que abre o cassino só em águas internacionais, porque não tem legislação. E aí o navio faz muito lucro com isso, concorda? Então, mas por coerência, navio da Disney não tem cassino. Uai, e como é que sobrevive? Se todo mundo dizia para eles que não pode ter cassino. Olha os princípios, né? Então, dá um exemplo do navio. Tive a oportunidade de ir para o navio, uma experiência, dizem até, e é um pouquinho até mais profunda e melhor que a dos parques. Ela é diferente, mas é bem legal. Então, paixão e obsessão pela experiência do cliente. Quando a gente está projetando um navio, a gente vai falar assim, o cliente convidado, né, que compra aquela cabine interna, aquela que fica no casco d'água, né, que não tem vista, né, pelo menos você conseguiu ir viajar de navio, mas você está lá no porãozão, no fundão, né, mais chique, mais elegante, até a cabine com vista, né. Então,
Quando os Imagineers estavam projetando a cabine, eles falaram como é que a gente pode melhorar a experiência do cliente de cabine interna, né? E então você vai ter que imaginar um pouco comigo aqui pelo Insta, né? A janelinha, aquela janelinha redonda que tem nos navios, né? Nos navios normais, no casco não tem. No da Disney tem uma janela, mas não é uma janela, é uma televisão redondinha que imita a janela, de alta definição. O que eles fizeram? Dependendo da posição que tua cabine está, você tem uma espécie de visão de raio-x, como se você tivesse vista para o mar. Todas as cabines têm vista para o mar, pela TV. Quem está aqui embaixo é pela TV, né? E ainda tem o que se chama de realidade aumentada, Augmented Reality. Como assim? Além disso já ser espetacular, continuou a criação e de 30 em 30 segundos passam desenhos animados para distrair as crianças, enquanto elas esperam para tomar banho, etc. Então as crianças ficam assim, olhando assim, falam, com a sininho aparece, 30 segundos depois aparece um personagem da Disney de desenho. É sensacional. Mas o que isso tem a ver com os negócios e com o cassino? Então, quando a gente foi para um navio, sabendo desse caso, eu queria reservar a cabine interna para ver, para levar para o curso, né? Não tinha mais cabine interna, só tinha cabine externa. Mas não é porque a cabine externa é mais cara. É que as famílias até preferem hoje em dia a cabine interna. É um show. Então, o ticket médio do navio da Disney é mais alto que os outros, porque tanto faz se a cabine é interna ou externa. E isso compensa, fora outras estratégias, né? Mas essa é uma das principais. Isso compensa a falta de lucro do cassino. O ticket médio é mais alto. Legal, né, pessoal? Merecem ganhar dinheiro. E da onde vem isso? Da paixão de melhorar a experiência do cliente, ok? Então, um toque então de inovação, que a gente aprofunda no curso, né? Mas que eu achei importante trazer para a nossa live, é o seguinte. A gente acha que inovar é produto novo. Produto novo é apenas um dos aspectos da inovação. Então, inovar é muito mais que um produto novo. Então, depois vocês procuram na internet, diagrama das 10 dimensões de Doblin, D-O-B-L-I-N, ou o radar da inovação, né? Doblin é uma consultoria de inovação muito respeitada, e ela diz que a inovação pode ser em 10 dimensões. Estrutural. Estrutural em modelo de negócios ou em redes em parceria. Então, se você mudar teu modelo de negócio ou como você faz redes e parcerias, você está inovando, não é só produto novo. Em processo, no processo de suporte ou no núcleo do processo. Em oferta, no produto, plataforma, pode ser o mesmo produto em outra plataforma, e no nível de serviço. E em experiência, canal, marca e a experiência do cliente ser mais diferenciado ou não. Então, plantando sementinhas, inovar é muito mais que produto novo. Também achei que era uma mensagem importante. Um caso que eu amo da Pixar, que eu acho que vocês vão curtir muito, né? Então, criar na verdade, quando você cria, você não está inventando nada. Você tem uma espécie de cultura geral, você tem várias referências e você junta as diferentes culturas e aprendizados que você tem e aí vem uma sacada. Então, criar, na verdade, é juntar coisas que já existem. Método na Pixar. Quando a Pixar foi fazer a Valente, aquela garota que tem um arco e flecha, ela vai ser a princesa, mas ela gosta de atirar, ela não quer ser princesa, né? As primeiras princesas da Disney eram todas delicadas e precisava do príncipe encantado, né? E a Disney vai se adaptando aos tempos modernos. Então, leva-se para o Golden Gate Park, um parque lá em São Francisco, levou toda a equipe da Pixar, do Valente, para ter aula de arco e flecha.
Ora, claro, né? Se ela vai mexer com arco e flecha, vamos sentir o que é o arco e flecha, né? Então, o que acontece? Um dos desenhistas, sabe quando sai a flecha assim, ela tem a peninha atrás, a pena raspou no rosto dele e fez um pequeno corte, né? Saiu até um pouquinho de sangue, né? Quem observar de novo, quando você vê a Valente, você vai ver que ela tem um cortinho na bochecha, né? Como se ela tivesse se cortado com a flechinha. Se você observar com outros olhos o desenho do arco, quando a corda estica, não sei se chama corda, né? O elástico lá estica, a câmera dá um close e você vai quase que sentir a sensação de estar esticando o arco. Da onde vem isso? Da experiência que eles tiveram no parque, de ter várias inovações. A Ratatouille, por exemplo, o pessoal da Pixar foi aprender a fazer Ratatouille. Como é que você vai fazer um filme chamado Ratatouille se você não vai lá aprender a fazer um Ratatouille, né? Uma outra coisa importante, é um outro conceito, é que inovação para as empresas não é solta. Ela tem um direcionamento estratégico, ok? Então não é a academia, estudos soltos e tal. Então o exemplo que eu mais gosto de dar é o da Honda, né? A Honda, na Honda, ela sabe que a longo prazo a indústria de automobilística estará morta, né? As novas gerações já não querem ter carro, né? Anda de Uber, carro deixou de ser um valor, né? Minha geração a gente ficava pulindo o carro no sábado, amava o carro, não via a hora de fazer 18 anos para poder sair. Hoje em dia carro é transporte, é chato, é antiecológico, e é mesmo, né? Nos grandes centros é. Então, nesse planejamento estratégico, a Honda sabe que vai declinar a venda de carros, né? Então, por exemplo, eu não sei se a Honda tem, mas eu sei que, por exemplo, a Toyota tem participação no Uber, né? A BMW alemã tem a participação no Lyft. O Lyft é o concorrente do Uber na Alemanha. Então, eles estão se preparando, eles sabem que transporte vai ser serviços. Então, ele sabe que todo o parque industrial que ele tem vai obsolecer. Então, eles já estão direcionando. Então, assim, mas se minha vocação é industrial, o que eu posso fazer? Então, ela decide e está investindo pesado em robótica. Ah, parque industrial, construir robô humanoide, né? Então, é difícil, no robô humano tem que ter ele poder pular nas duas perninhas, você tem problema de bateria. O robô que não parece humano, que é para desastre, eles são mais aqueles tentáculos, parecem um povo, tal, né? Então, enquanto eu vou ganhando dinheiro com o carro, eu já estou gerando uma alternativa de futuro, porque se eu não fizer o funil da inovação, é aí que eu quero introduzir essa questão do funil da inovação. A gente também acha que inovação na empresa sem querer, é um estalo. Não. Igual que a gente tem o funil de vendas, tem o funil de inovação. E o funil de inovação não é que em vendas você tem que ligar para 100 clientes para ter 10 propostas, para fazer 5 contatos finais e finalmente uma venda. É duro a vida de vendas. Na inovação também, ela é um funilzinho, eu tenho que jogar a aguinha. Ideias criativas que viram protótipos, que depois viram inovação quando vão ao mercado. Então, esse é um conceito, nesses estudos, muito fundamental. Às vezes a pessoa fala, eu não sou criativa, eu não sou inovadora. Qual que é a diferença? Deu um clique quando a gente estava estudando o assunto. Criar é gerar essas ideias multireferências. Quando a criação vai a protótipo, ela se chama invenção. Quando a invenção vai a mercado, é inovação. E aí esclarece muito o funil, porque nem todas as ideias passarão pelo teste e virarão inovação. Então você tem que estar sempre regando, gerando ideias para estar sempre pingando no fluxo de inovação da empresa, tá? Então também é um conceito bem bacana que eu queria trazer para vocês.
Então, aí eu falei, vou levar para o pessoal da live também alguns exemplos disso na prática, né? Então, aqui tem inovação, eu peguei um exemplo que eu amo ele de paixão, ele tem inovação e ele tem atenção ao detalhe e paixão pela experiência do cliente, né? Meu filho mais velho, Sami, ele trabalha com impressão 3D. Procurou, achou lá na Tchecoslováquia uma impressora chamada Prusa, né, com S, depois quem está online consegue olhar depois, né? A Prusa, ela vende impressora desmontada ou montada. Ele preferiu vir desmontado para montar aqui no Brasil, inclusive para aprender manutenção. Eles vendem peças, mas tem que fazer a manutenção sozinho. Quando eu vi ele montando, eu vi o manual, eu comecei a babar, gente. Eu falei, nossa, é coisa técnica. Você imagina sentar o bumbum na cadeira e construir uma impressora 3D? É penoso, demorou, né? Mas o manual é perfeito, não é aquele manual chato e tal. O Prusa é o nome do dono, é um barbudinho e ele tem um avatar. Esse avatar, ele te acompanha no manual. Vai aparecendo a carinha dele no manual, ele vai te dando parabéns e tal. Prusa já tem, começou em 2012 pelo Joseph Prusa, tá? Hoje ele já tem 300 pessoas trabalhando na Prusa Research, enviam mais de 6.000 impressoras por mês para todo mundo diretamente da sede em Praga, na República Tcheca. É a empresa de tecnologia número 1 que mais cresce na Europa Central. E com uma taxa de crescimento, atenção, 17.118% nos últimos 4 anos. Já foram vendidas mais de 100 mil impressoras Prusa desde a sua fundação. Vamos começar a desvendar por quê? Porque aí eu olhei lembra? A experiência do cliente na montagem da impressora, ok? As instruções são amigáveis, com foto real, super caprichadinhas, espaçadinhas, não é aquelas coisas chatas que a gente recebe quando a gente compra os equipamentos, né? E ele fez uma parceria, eu amei. A gente vai ter que abrir um parênteses e falar da Haribo, Haribo, tá? A Haribo é uma confeitaria alemã com sede em Bonn, né? Fundada em 1920. É a primeira fábrica de balas de goma. Então a Haribo fabrica uns ursinhos de goma, tá? Ursinho de goma. Quando você recebe a impressora, vem junto um pacote de balas Haribo. Você fala, nossa, mas é um negócio técnico. Aí, conforme você vai montando a impressora, ele vai te recompensando. Do lado está escrito assim, por exemplo, é tempo de comer Haribo. Aí, né, ponto de exclamação. Esse foi um capítulo complicado, pode comer 10% dos ursinhos. Deixe um pouco para mais tarde, não come tudo agora. Falta pouco, cuidado, não põe a placa agora. Então, vai aparecendo as figuras à esquerda e à direita, muito interativo, bem legal. Aí, de repente, você chega lá, que está quase no final, ele escreve assim para você. Tiramos o chapéu para você. Esse foi o capítulo mais duro das histórias das impressoras i3. Pode pegar mais 20% das gomas e descansar um pouquinho. Aí, na outra parte do manual, ele fala assim, ei, você está aí ainda? Veja o visual e compare com a foto. Checou tudo? Vamos em frente. Né? No final, ele fala, junte-se a nós. Aí ele tem uma comunidade, faça o download dos modelos. Aí ele fala assim, precisa de inspiração para os seus projetos? Olhe o nosso blog. Então ele manda projetos prontinhos para você imprimir e brincar na tua impressora. É isso aí, a montagem acabou, calibre a sua impressora, pode comer os últimos ursinhos. Não deixe de dar o seu feedback e até a próxima. Gente, olhando com esse olho clínico de experiência do cliente, eu nunca vi um negócio desses tão legal num manual de uma coisa técnica. É uma inspiração maravilhosa para a gente, porque, por exemplo, como é que é a experiência do cliente quando ele recebe manuais e instruções técnicas? Qual é o estereótipo que você tem na cabeça, entendeu? Então, faça você também. Por exemplo, repense quem tem as comunicações técnicas para os clientes. Elas têm que ser careta necessariamente, né? Não necessariamente. Um outro caso que eu trouxe para vocês, né?
do metrô de Londres. Como assim? Olha que legal. Aqui tem umas coisas até para a gente filosofar. Em momentos de restrições e dificuldades, é que eu tenho um motor para descobertas e novas ideias. Os Imagineers lá na Disney também falam isso. Às vezes não é que a necessidade é mãe da invenção, né? Então, quando o ambiente me pressiona, tende a sair mais inovações, tá? Teve uma greve no metrô de Londres em 2014 e das 11 linhas, né, só 9 linhas do metrô Londres todinha, é uma teia enorme, é gigantesco o metrô, tá? E 2 linhas paralisaram totalmente e as outras ainda estavam em operação tartaruga, né? O caos ensinou aos passageiros o transporte público a se reinventarem. Como assim? Né? Que nem o autor desse estudo, que eu me baseei, da Universidade de Oxford e Cambridge, que estudaram isso. Eles dizem assim, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Né? Então, o que eles descobriram? Que 5% dos passageiros, quando acabou a greve, continuaram fazendo os percursos alternativos. Os ganhos econômicos de longo prazo foram superados pela interrupção. Como assim? A greve teve um custo, ok? Mas 5% das pessoas achou rotas alternativas, mais rápidas. Ou às vezes, o mapa do metrô de Londres é icônico, né? Cheio de corzinha, é parecido com o de São Paulo, né? Mas ele é gigantesco, né? Só que no mapa, as distâncias não estão em proporção. Então a gente é ser humano, a gente vai meio no automático, né? Daqui para cá, não tinha distância. Nem tem linha muito velhinha, tem umas linhas velhíssimas e tem linhas modernas. Nem a velocidade do trem. Então, essa restrição fez os passageiros reinventarem rotas que depois 5% ficou com elas. O ganho econômico desses 5% pagou todo o prejuízo da greve do metrô. Tá? Então, um grande número de pessoas encontraram maneiras inovadoras e mais eficientes de ir para o trabalho porque foram forçadas, senão elas estariam no famoso piloto automático, né? Atenção, essa pesquisa é científica. Esses pesquisadores de Oxford e Cambridge analisaram 200 milhões de dados anônimos. Quando você entra no metrô, você compra aquele cartão Ostra, né? Acho que né? Por um período de 20 dias. Então, eu não preciso saber que é você, mas eu tirei a estatística de todos os usuários. Aí que eu vi quem trocou de rota. Sensacional, né? E no fim desse estudo acadêmico de Oxford, né? Então, eles começam a fazer um questionamento muito bacana nessa questão da inovação, que é uma das coisas muito discutidas é se os consumidores geralmente tomam a melhor decisão, mas nunca foram testados empiricamente usando um grande conjunto de dados, né? Já teve prêmio Nobel de Economia que mostrou que as decisões dos consumidores não necessariamente são totalmente irracionais, têm emoção, né? Então, é uma coisa bacana, essa é uma inovação forçada pelo ambiente, né? Então, acho que resta para a gente alguns minutinhos, né? Eu me planejei para quase 1 hora de live, né? Já está quase 8 horas, e adoraria ver se alguém tem pergunta aí, se as meninas podem me mandar. Nenhuma pergunta por enquanto? Tá. Então, tá chegando uma aqui, né? Essa questão. A remuneração na Disney é maior do que nas outras empresas? Não, tá? A camareira da Disney,
o motorista da Disney ganha igual, ou média de mercado a todas as camareiras de hotéis de Orlando. Por quê? É um mercado muito competitivo. Mas o que tem de segredo é que ela é recrutada de uma maneira que eu vou resumir para vocês, que eu recruto por atitude e não por aptidão. Da camareira ao vice-presidente de operações, o recrutamento é feito, todos os cargos têm uma etapa a mais no recrutamento, que é para verificar a atitude da pessoa, para depois ela dar show, né? Que mais está vendo? Como equilibrar a experiência e o propósito como a Disney faz. Muito legal, né? Mas vamos pensar juntos, fazendo a experiência do cliente ser melhorada com os funcionários. Não é você chegar a decidir no gabinete, né? E isso. Então, lema, né? Nós criamos felicidade para pessoas de qualquer idade, o lema da Disney, né? De qualquer lugar, né? Então, dentro do lema, onde eu estou trabalhando, como eu posso criar felicidade? Ah, mas eu sou de retaguarda, então vou fazer um prato mais gostoso. Ah, eu sou de linha de frente, eu vou ser mais simpático. Então, nós temos 4 diretrizes, né? Segurança, cortesia, show e eficiência. Então, eu vou te dar um exemplo prático de como a gente faz princípios, você escreveu princípios, valores, né? Propósito, né? Então, o propósito está embutido nessas diretrizes. Então, vamos pegar, por exemplo, e para outro setor, vamos para hospitais, né? Eu tenho um princípio, uma diretriz de segurança, depois, né? Segurança, cortesia, show e eficiência na Disney. No hospital a gente adapta. Mas segurança, em geral, é sempre o primeiro. Então, se eu pendurar um cartaz na parede e falar, aqui todos nós cuidamos da segurança, os funcionários vão olhar e falar, segurança é importante. Mas você tem que traduzir o propósito no como. Então, por exemplo, experiência vivida, né? Fazendo um trabalho com a maternidade do hospital, você conversa com as enfermeiras e fala, meninas, vem cá. Se a diretriz de segurança aqui na maternidade, como é que ela se interpreta? Ah, quando o neném nasce, colocar a pulseirinha logo que ele nasce. Safety, segurança na maternidade, é identificar o neném. Uma das, né? Quando vem um paciente acidentado, com um problema, né? Não é qualquer um que pode tirar ele do carro, do transporte. Quando eu vou fazer check-in no hospital, se a atendente não verificar direitinho se o plano de saúde cobre, não cobre, e assim por diante, o que vai acontecer? Se eu fizer check-in desse paciente e não tinha cobertura, o prejuízo é meu do hospital. Então, segurança pode ser contábil, financeira. Então, respondendo objetivamente, resumindo, o propósito está embutido na tradução de ações práticas para a volta ao trabalho no dia a dia de cada uma das pessoas. Por isso que aqueles cartazes genéricos de nada valem me ajudam a interpretar isso que você quer, como é que eu faço no meu dia a dia. Tanto faz se você é de frente ou se você é de retaguarda. Oba, tem bastante pergunta, né? Como a Disney conseguiu se atualizar sem perder a sua essência? Show, show. Acabei sem querer de mencionar as diretrizes. É como se Walt estivesse presente. Essas diretrizes, ele que deu, né? Mudou muito pouco desde que ele que deu essas diretrizes, as palavras. Então, se eu estou de frente a uma situação inusitada que eu não sei como fazer, eu recorro às diretrizes. Estou sendo seguro? Safety, courtesy, show e efficiency. Primeiro eu vou cuidar da segurança, depois da cortesia, depois do show e depois da eficiência. Então, por exemplo, um adolescente bêbado vai cair do muro. Eu não vou falar, senhor, por favor, quero fazer o favor de descer tal. Você vai arrancar o garoto do muro, porque senão ele vai quebrar o pescoço. Ah, safety ganhou de courtesy. Quando você vai num restaurante e o restaurante pisa na bola e o maître vem depois e te dá uma sobremesa grátis, show, ganhou de cortesia.
Então, essas diretrizes, para não perder a essência, elas vai para o navio, vai para qualquer lugar, qualquer setor de retaguarda externo, qualquer business, a loja, o que for. E eu sempre vou ver, estou sendo seguro, né? Então eu faço isso. E diz a lenda, né, que não consegui comprovar se é verdade, mas é interessante, né? A lenda diz assim, que quando eu estiver numa situação inusitada, eu perguntaria, se Walt estivesse vivo, o que ele faria? Como que conserva o propósito. Mas Walt deixou para gente diretrizes, tá? Que mais? Qual o maior desafio pós-Covid para a Disney? É. Então, fiquei chocado, né, o parque fechar, né? Eu vou ter que atualizar meu discurso nos cursos, né? Porque eu falava assim, e quando eu principalmente falo com o CEO, o C-level, né? Eu tento demonstrar que tudo isso que a gente está falando, encantamento do cliente, paixão pela experiência, é um negócio que, em última instância, vai dar retorno financeiro. Então não é um negócio naive, vamos pôr um pessoal lá para aguentar clientes bravos e a gente cuida aqui das finanças e tal. Eu tento demonstrar que isso é estratégico. 75% dos clientes voltam à Disney sem propaganda. E até então, ela nunca tinha deixado de distribuir dividendos, nem ela tem ações abertas na bolsa, nem na crise de 2008. Agora está valendo, parece que agora, pela primeira vez desde a sua fundação, ela não vai distribuir dividendos, os parques pararam, né? Mas já estão retomando com 30% da capacidade, já abriu China, né? Orlando já vai abrir, etc, né? Então ela vai se adaptar e provavelmente sendo coerente com todo esse bate-papo que a gente fez, né? Provavelmente alguns procedimentos de segurança, higiene e limpeza ficarão, né? Então, ela, graças a Deus, ela é toda diversificada, mas parques é uma divisão importante, se eu não me engano, 40% dos lucros, né? Machucou bastante, mas ela vai retomar, ela já está retomando, né? E por isso que é importante ser diversificado, mas ali ainda não tem jeito, a experiência é presencial, né? Mas certamente ela vai tirar aprendizados disso, a vida dirá, a gente vai aguardar, tá? Que mais? Cadê? Pergunta bacana. Qual o maior desafio de inovar em pequena empresa? Legal, legal. Tudo que a gente ensina no livro, do jeito Disney de encantar clientes, o livro oficial do Disney Institute, é aplicável para pequenas, médias e grandes empresas, qualquer setor da economia, tá? Comércio, indústria, serviços e terceiro setor. O que a gente tenta, quando nos cursos abertos, né, eu tenho alunos microempreendedores, etc. E sempre vem essa pergunta. Veja, paixão e obsessão pela experiência do cliente é universal. Estabelecer diretrizes, não precisa ser igual a Disney. Segurança, cortesia, show e eficiência, é universal. Então a resposta objetiva é sim que tanto faz o tamanho da empresa, não é verdadeiro. Eu até tenho dificuldade, às vezes, na venda dos cursos, porque as pessoas falam, não, Disney não é para mim, eu sou um pequeno empresário e tal. Mas agora, graças a Deus, já tem vindo muita clínica, muito pequeno empresário. É absolutamente a mesma coisa. E aí você vai acabar vendo que o micro ou médio empresário que tem sucesso, você vai ver que no DNA do fundador, ele tem essa sacada do cliente, o pipoqueiro lá que ficou famoso, né, que dá palestras, não me foge agora a memória o nome dele e tal. Então, tá no sangue. Comandante Rolim Natan. Então, você vai vendo que as pessoas têm isso que a gente ensina, muitas vezes intuitivo, tá? Então, serve para todo mundo, tá? E aí, a gente tem que finalizar, tá bom? Porque acho que já deu. Não tem mais nenhuma pergunta, Bianca, então a gente finaliza. Gente, voou, né? São 8h04. Espero que vocês tenham gostado. Não se preocupem, a live vai ficar
gravada no YouTube da PUC do Rio Grande do Sul. Então, quem quiser rever, vai estar lá. Lá vai ter nosso contato, o site www.ledermanconsulting.com.br. Dá uma olhada nos nossos nos MBAs da PUC. Não é porque eu dou aula lá, são maravilhosos. É, e, e no próprio Insta vai ficar gravado também, tá, pessoal? Então, agradeço muito, muito, muito essa honra de vocês estarem com a gente agora. Foram mais de 400 pessoas, eu estava olhando aqui o tempo inteiro com a gente, sensacional, muito emocionante. E depois mandem perguntas para a gente, tá bom? Um abraço a todos e obrigado por tudo.